Os sinais que você ignora poderiam te deixar mais definida e mais rápida, só que você não observa isso e aí fica nesse looping de tentar ter resultado, não conseguir, tentar ter resultado e não conseguir. Portanto, presta muita atenção nesse vídeo aqui, porque eu quero compartilhar alguns sinais simples que podem estar acontecendo no seu dia a dia e que estão impedindo você de ter resultado. E eu já vou trazer você mais perto de mim aqui e já te soltar o primeiro. O primeiro sinal que eu mais vejo é você ignorar o teu próprio café da manhã. É muito comum chegar as mulheres aqui no consultório ou na consultoria online falando para mim que não tem fome pela manhã. Mas pensa comigo, a pessoa ficou 6, 8, 10 horas dormindo, sem se alimentar. É estranho você ficar ali 8 horas sem comer e não ter fome, minimamente uma fome. Então, nesse caso aqui, eu paro para olhar alguns detalhes muito interessantes. O que ela está fazendo antes de dormir, para não ter fome pela manhã, e o que ela está fazendo na sua manhã, para que ela também não tenha essa sinalização da fome. Afinal, se ela ficou de 6 a 8 horas sem comer, ou às vezes até mais, ou um pouquinho menos, seria viável ela ter fome. E normalmente acontece um detalhe muito simples, cara. O primeiro ponto aqui, antes de dormir. Antes de dormir, às vezes a pessoa acorda sem fome, mas antes de dormir ela comeu um baita de um dogão, comeu um baita de um lanche lá, comeu uma pizza, se matou numa lasanha, comeu o que sobrou no almoço de domingo, sobrou lá do almoço lá, se arrebentou de comer à noite também. Aí é óbvio que ela não vai ter fome pela manhã. Só que é um sinal que você ignora, porque você deveria sentir a fome ali pela manhã, não digo imediatamente ao acordar, mas questão de minutos, horas ali pela manhã você já deveria ter fome, você ignora isso e na verdade é um problema que está acontecendo na noite anterior. Aí você chega aqui no consultório, esse aqui é o mais comum, tá? A pessoa chega aqui no consultório, fala que não tem fome, daí muitas vezes a gente acaba respeitando o ato do paciente, não passa 1, 2 semanas, ela manda mensagem lá, e Dani, tô ficando com fome agora. Claro, porque ajustou um detalhe simples que era a noite. Então o problema não é o que você vai comer à noite, inclusive, tá? O problema, ou melhor, o problema não é comer à noite. O problema é o que você vai comer à noite e a quantidade do que você vai comer à noite. Eu não sei se você ainda segue isso, mas normalmente a galera fala, não pode comer de noite que engorda, enfim, né? Na verdade, é o que você vai comer e a quantidade do que você vai comer. E aí existe um outro ponto aqui, porque assim, ó, a grande parte do meu público são mulheres, tá? Quase sua totalidade são mulheres, muitas vezes que já são mães, muitas vezes que está entre seus 30 anos ou mais, numa média de 30 a 40 anos, e aí eu observo esse tipo de mulher. E é muito comum a mulher, muitas vezes, deixar de ser mulher para ser mãe, deixar de ser mulher para ser esposa, deixar de ser mulher para trabalhar mais, enfim, ela sempre vai colocar o outro na frente dela. E aí um sinal que ela ignora, que seria a fome pela manhã, que poderia inclusive trazer mais resultados para ela, eu já vou explicar como, ela ignora porque ela tem que levar o filho para a escola, porque ela tem que ir no mercado, porque ela tem que arrumar a casa, porque ela tem que trabalhar, porque ela tem tal reunião, e ela coloca tudo na frente dela e na verdade no final ela não cuida dela. E aí não é que ela não tenha fome pela manhã, é na sua total realidade que ela tem outras prioridades. Mas veja, se você é um pilar central da sua vida, se você esmurecer, seja físico ou emocional, o resto também não vai dar certo. Então você tem que ser muitas vezes um pouquinho mais egoísta, não quer dizer que você vai destratar alguém, mas que você precisa se cuidar, minha filha. Faz sentido, cara? Não é normal não ter fome pela manhã. Agora, existe um ponto muito interessante aqui, que esse aqui é muito legal. Esse aqui é muito, muito legal mesmo, tá? Que às vezes a pessoa não teve o hábito de comer pela manhã. A família não comia, ela não comia, então aí é muito difícil você chegar nela e falar, pô, agora você tem que comer pela manhã, porque de fato ela pegou e instaurou um hábito de 10, 20, 30 anos ali que ela nunca comeu pela manhã. Aí é muito difícil, mas aí é fácil de lidar, porque ela está acostumada com aquilo. É diferente.
Se você, pelos dois primeiros hábitos, pelos dois primeiros sinais ali, que seria ou porque tem muita coisa para fazer pela manhã, ou na noite anterior que comeu demais, é muito difícil você se controlar quando você vai comer, porque aí você vai ficar com muitas horas de fome, quando você for comer você não vai ter controle, entende? Agora, essa pessoa que nunca teve o hábito, pelo menos ela nunca teve o hábito, então fica mais fácil e ela já sabe como ela vai comer na primeira refeição. Mas a grande maioria das vezes, se você falhar numa refeição, na outra você vai acabar compensando muito. E agora, deixa eu pegar no teu emocional e puxar sua orelha, porque eu também sou pai, então me sinto no direito. Mas o que você está fazendo com a criação dos hábitos do seu filho? Essa pausa foi estratégica para você pensar mesmo. Porque se você, pela sua correria, tira o fato lá da terceira pessoa que nunca comeu, mas agora, se você, pela sua correria, você não observa isso no seu filho, você está implantando um hábito nele que, por vezes, pode trazer prejuízos no futuro. Entende? Pensa nisso, cara. Pensa nisso. Você tem que sentar e colocar uma pausa ali, você se organizar para você poder proporcionar o melhor. Muitas vezes o melhor está na pausa, que é sentar 5 minutos para comer. Aí de manhã tem que ser algo prático. Falei, tá bom, que é algo mais prático que quebrar um ovo e esperar 2 minutos para ele grelhar na frigideira? Ah, não, me dá uma barrinha. Calma, a vida não tá tão acelerada assim. Respira. Fez sentido para você? Talvez você não me conheça, vou me apresentar agora com 6 minutos de vídeo. Talvez você não me conheça, mas eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos. Se fez sentido esse primeiro item, já considere se inscrever aí no canal. E vamos para o segundo aqui, né, cara, que são desvios posturais. Um outro sinal que impede você de ficar mais definido e muitas vezes deixa esse processo de definição mais lento é não observar suas próprias posturas. Olha só que interessante, eu recebi uma paciente aqui, paciente incrível, muito bonita, percentual de gordura já estava baixo, não estava vendo mais evolução, aí eu peguei e falei, opa, vamos lá, deixa eu dar uma olhada. E aí, de fato, fui fazer a avaliação física, mas na própria avaliação física eu já vi ali um joelho valgo, já vi um desvio postural na sua coluna, e era por isso que provavelmente ela não estava conseguindo evoluir no físico, porque chega num determinado momento que você já na dieta ela vai ficando mais estabilizada a sua dieta. Então não tem muito que você variar e tal, e você vai preferir ficar dessa forma, porque fica mais prático na tua rotina e tudo mais. Mas aí o que vai mudar vai ser o treinamento, só que o treinamento, se você tem uma certa limitação, aí você não vai conseguir dar um próximo passo, compreendeu? E olha só, coisas simples, cara, por exemplo, que nem esse caso aqui, ó, deixa eu separar minha tela aqui, ó, até separei aqui. Se você pega aqui, a mulher é muito comum ela ter joelho valgo. Isso aqui é uma das coisas primárias assim que eu olho nas pacientes. Então, deixa eu até colocar aqui, ó. O joelho valgo é muito normal a mulher ter esse joelho para dentro. Inclusive, deixa aí nos comentários se você tem e tal. Por quê? Porque isso aqui já é da estrutura da mulher. Claro que não é generalizando, mas o quadril da mulher ele já tende a ser mais largo, né? E quando isso acontece, a tendência é que o joelho feche. Aí você vai tentar fazer um leg press mais pesado, você não vai conseguir. Por quê? Porque vai fechar o joelho e muitas vezes vai doer. Aí você vai tentar fazer um agachamento, não vai conseguir agachar bem, vai estar insegura no agachamento, não vai conseguir colocar mais carga, não vai conseguir progredir carga, por um detalhezinho simples, que aí você vai ter que ajustar. Obviamente que aqui eu estou sendo generalista, o que pode estar acontecendo, mas aqui pode ser tanto descendente quanto ascendente, os desvios posturais podem acontecer por isso. Mas aqui eu estou dando só um exemplo. E essa paciente que eu estava comentando, ela chegou e ela nunca tinha visto isso. Então é um sinalzinho que ela ignora que poderia estar otimizando o resultado dela, porque ela gostava de treinar. Ela treina, inclusive, num ambiente personalizado. Mas um detalhe que não viram que estava impedindo ela. As demais condutas foram tomadas aqui para que ela pudesse atingir o resultado o quanto antes. Fez sentido para você? Vamos para um próximo passo aqui, ó. Aí beleza, aí você diz que não tem ânimo para treinar, mas eu estava pensando nisso antes de vir para cá, inclusive foi esse uma pauta, né? Cara, às vezes o teu trabalho está te consumindo tanto que você não tem mais ânimo de mais nada, na verdade, né?
tudo tá corrido, tudo tá difícil, não tem tempo para nada. Aí quando você vai treinar, tem que treinar extremamente correndo, não que você tem que ficar demais lá na academia, mas de certa forma você ter um tempo hábil para você poder chegar, fazer um alongamento, mobilidade, arrumar a sua postura, poder treinar de forma progressiva. Então vai durar ali uma média de 1 hora seu treinamento. Mas aí tá tão corrido que você se sente tão sobrecarregado que você diz nunca ter ânimo para treinar. E aí, obviamente, que isso vai impedir você de ter mais resultado, vai impedir você de progredir, vai impedir você de ter mais definição muscular. E outro ponto aqui que eu acho muito interessante da gente conversar, os próprios sinais da TPM. Então, o fluxo da tua TPM, teu fluxo menstrual, ele vai ter uma oscilação hormonal. E essa média são de 28 dias. Aí você tem o período da menstruação. Você tem um certo período ali que você está descamando endométrio, que está sangrando de fato. E aí, quando você interrompe essa menstruação e começa a voltar ao ciclo, formando o corpo lúteo, é um tempo muito bom para você se sentir disposta, para você treinar, para você ficar com o corpo menos inchado. Só que durante a outra fase, que está terminando de formar o corpo lúteo e depois vir a menstruar de novo, a famosa TPM, naquele momento ali, a mulher vai se sentir indisposta, ela vai se sentir desconfortável, ela tá com cólica, ela tá inchada, ela tá com a canela que tá inchada ali. Então, nesse momento também é saber se cuidar. Será que é o momento de parar 100%? Será que é o momento de só dar um dia de descanso? Será que é o momento de colocar tanta intensidade no treino? Será que é o momento de, enfim... Então, setorize isso e não diga que você não tem ânimo para treinar, porque se você não treinar, você não vai chegar onde você quer, cara. Se você clicou nesse vídeo, minimamente você tem que ter vontade de treinar. Se você não tem vontade para treinar, é bom começar a observar outras coisas aí. Será que é o meu trabalho? Será que é o fluxo menstrual? Será que é carência, deficiência de vitaminas e minerais que podem estar me dando esse desânimo? Ficar assim, cansada demais, ficar muito desanimada não é normal. Outra coisa, a gente está falando de TPM aqui, é muito comum a mulher ali com deficiência de ferro na sua fase fértil da vida. 30% das mulheres na sua idade fértil, elas apresentam deficiência de ferro. E essa deficiência de ferro vai fazer com que você esteja desanimada para treinar também. Percebe como é um looping? Parece que você nunca sai daquilo. É muito importante que você observe isso, cara. Inclusive, se você quer... Deixa eu trazer você para perto de mim de novo. Se você quer que eu monte a sua dieta, que eu monte o seu treino e que te acompanhe semanalmente, eu te recomendo que você entre na minha consultoria online. Na minha consultoria online eu vou fazer exatamente isso, vou te prescrever uma dieta extremamente específica para você, um treino super adequado para você, dentro das suas limitações, dentro dos seus desvios posturais, dentro das suas condições de capacidade de treinamento e te acompanhar semanalmente, porque muitas pessoas desistem, cara. De 10 pessoas, apenas 2 vão continuar com um projeto fitness a longo prazo. Então, 80% das pessoas vão desistir. E muitas vezes essas pessoas desistem por falta de acompanhamento. Então, se você quer de fato ir para o próximo nível, ter uma perna mais definida, se sentir mais confortável, ter mais potencial de vida como um todo, entra na consultoria online, link está na descrição. O último tópico que eu separei pra gente é você se cobrar demais. E aí você tá ficando mais forte, você se sente mais forte, você se sente mais treinada, você sente que a roupa tá entrando melhor, mas, cara, parece que nunca tá satisfeita, é uma cobrança excessiva. E essa cobrança excessiva vai fazer com que você não atinja seus resultados. Olha só que interessante, né? Porque se você fica nessa pilha, eu quero, fica insustentável e fica insuportável de se manter no processo, porque acredita em mim, cara, eu já passei por isso, ó, como você pode ver aqui, ó, competi aqui 6 vezes, aqui tem algumas medalhas, troféus e tal. Esse ritmo para esse lado aqui. Aí, esse ritmo aqui, cara, é insano e muitas vezes vocês se cobram como uma atleta e na verdade você não é, pô. E isso dá chancela para errar? Isso dá chancela para não fazer o que tem que ser feito? Não. Mas se cobrar como aqui, não vale a pena. E cara, aqui, ó, como você pode ver, tem outras medalhas e tal. Então todas elas têm grandes histórias. E dentre essas histórias como um todo,
Se cobrar demais, atleta de ponta, quando se cobra demais, espana. Espana na sua cabeça, não consegue dar continuidade. É muito comum, cara, a pessoa tá ali numa ascensão, tendo resultado. Aí aqui chega um ponto que ela tá, tipo, muito cansada, e aí em vez dela só descansar, ou às vezes dela curtir o que ela já conquistou, ela quer mais e aí ela espana, entra em overtraining, vai desistir, cansa e tudo mais. Então cuidado com esse ato de se cobrar demais também. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se você quer que eu monte sua dieta, seu treino e te acompanhe semanalmente, te recomendo que você entre na minha consultoria online e eu te vejo lá em poucos segundos. É só clicar no link da descrição. Tchau!